Olá, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Todos vocês são convidados ao nosso Bicast, podcast que trará de forma descomplicada e acessível informações para que você possa cuidar de sua saúde. Eu sempre acreditei que o cuidado do paciente deve ser único e personalizado. Minha missão aqui é garantir que todas as suas dúvidas, sugestões e comentários sejam acolhidos. Meu nome é Simone dos Santos, eu sou formada em Administração de Empresas e Processos Gerenciais, pós-graduada em Comunicação, Marcas e Consumo, tenho 20 anos de experiência em atendimento ao cliente na área da saúde e hoje eu tenho o grande prazer de trabalhar com esses dois grandes profissionais que são especialistas na área de urologia, Dr. Deusdedit Cortez Vieira e Dr. Luiz Felipe Brandão. Eles vão se apresentar aqui para a gente e eu aproveito para perguntar para eles o que os motivou à criação desse podcast e como nós chegamos ao nome Bicast. Vamos lá. Obrigado, Simone, pela apresentação. Também quero dar as boas-vindas a todos vocês ao nosso Bicast. Vocês realmente são nossos convidados. A ideia desse podcast surgiu basicamente da história da conversa com os nossos pacientes, amigos e até familiares. Eu no consultório eu tenho muita tranquilidade em conversar com o paciente, explicar para o paciente tudo o que vai ser feito durante o procedimento cirúrgico ou sobre a patologia. E essa forma de explicar, essa forma de conversar, eu tinha um pedido dos pacientes, dos meus familiares, que eu pudesse replicar isso de alguma forma, que não ficasse só dentro do consultório. E uma forma hoje em dia que a gente tem de replicar é dentro das redes sociais, né? Só que eu confesso que eu tinha um pouquinho de preconceito com a história das redes sociais. Os videozinhos animados, as dancinhas do TikTok, eu não me via fazendo aquilo. Então, uma maneira da gente tentar trazer a conversa de consultório de uma maneira séria, mas ao mesmo tempo descomplicada, informal, seria através de um podcast. Mas um podcast com pessoas que a gente consiga realmente extrair boas informações. O Luiz é o meu sócio, que a gente trabalha junto, a gente tem as mesmas ideias, as mesmas formas de pensar, então ninguém melhor para a gente estar junto aqui nesse podcast para extrair o que há de melhor dentro da urologia, dentro da medicina e quem sabe de outros assuntos, né? E a Simone foi uma parceria que surgiu, né, Simone? Eu e o Luiz, a gente te conheceu no hospital, Sim. Sendo a parte de relacionamento médico, sempre muito solícita, muito didática nas explicações e muito humana com os pacientes. Então isso nos chamou a atenção, você veio trabalhar com a gente trabalha junto hoje em dia. Sim. E a história de estar aqui no podcast, você vai ser a nossa representante não médica. Porque a hora que a gente estiver falando muito mediquês aqui, tiver com aquela história de um papo muito técnico, você vai trazer a gente para a realidade, põe a gente em terra e diz assim, pessoal, o público não está entendendo, vamos falar uma outra linguagem. Então você está aqui com a gente, eu tenho certeza que você vai ser essa representante assim do público, vamos falar leigo, mas assim, de um público que quer realmente ter essa informação descomplicada. Tá bom? Uhum. E como é que surgiu o nome, Luiz? Bicast, conta pra gente, vai. Essa é a grande dúvida, a grande dificuldade de você explicar uma coisa tão ampla, né? Uma coisa tão, ao mesmo tempo simples, mas ao mesmo tempo ampla, que dificulta demais a forma como a gente vai falar. E é difícil você chegar num finalmente, mas acho que a ideia do bi é a ideia de ser. E nada melhor do que ser aquela pessoa que você é, aquela pessoa sincera, autêntica, direta, que fala o que pensa, sem ter que, não digo assim, seguir normas, mas aquela coisa, você tem que ser aquilo que você realmente é, né? Que a gente estava falando aqui, ser simplesmente aquilo que você é. E tentar passar essa informação de uma maneira acessível, simples e descomplicada, como já foi dito, mas acho que, acima de tudo, o bi seria ser. Então a gente quer o quê aqui? A gente quer passar, a gente não quer ser desviado por informações que nós somos, por exemplo, obrigados a falar. Não, a ideia
Eu quero passar o que eu passo para o paciente num consultório de uma maneira fácil, onde você sai aqui entendendo. Então, vamos falar de urologia, vamos falar de medicina, vamos falar de tecnologia, vamos discutir assuntos diversos. Acho que a ideia é justamente essa. E às vezes ser um pouco mais descontraído, ser um pouco mais diferenciado, né? Acho que a gente vai se encarregar de fazer um bom trabalho, né? E eu acho que, obviamente, para um início aqui, seria legal, acho que uma introdução de todos nós, né? Acho que a Si já falou basicamente o que ela é, né? De onde ela veio, como ela se formou. Eu acho que vai um pouquinho da gente aqui também. Simone, leva as rédeas agora. Sim, acho que contar um pouquinho a trajetória, né, de vocês até aqui. É um longo caminho aí, percorrido. Isso torna as referências que são hoje. E, Dr. Deusdedit, por falar um pouquinho do seu nome, inclusive. Vamos começar pelo nome, né? Então, o nome, a maneira correta de falar é Deusdedit, mas a gente escreve Deusdedit. Esse é um nome que vem do latim, significa dado por Deus. Era o nome que eu tenho com muito orgulho do meu avô, por isso que é Deusdedit Cortez Neto. Mas eu falo para os meus pacientes que esse não pode ser um impeditivo, para os meus amigos até de faculdade, que o nome não pode ser um impeditivo da gente conversar. Então, muitas pessoas às vezes têm aquela preocupação, eu não vou falar o nome certo. Saiu Deusdedit, Deusdedit, tá ótimo. Eu chamo de Deus. Carinhosamente conhecido por exato. Dr. Deus. Eu já tive paciente falando Deus existe, então são aquelas coisas assim que o nome não pode ser um impeditivo. Então é daí que vem o nome, eu acho que é importante a gente falar, é um nome difícil, mas eu brinco às vezes, é o doutor do nome difícil, né? Falando um pouquinho de mim, para que todos nos conheçam, né? Quem é, né? Ser o Bicast, quem é o Deusdedit? Eu posso dizer que assim, eu nasci numa família super amorosa, de pais amorosos, que me criaram e que me deram essa formação para eu ser o que eu sou hoje. Eu tenho uma redação da 3ª série do 1º grau, que eu tenho até hoje, a minha mãe guarda essa redação, que eu escrevi assim, o que você quer ser quando crescer? E eu dizia que eu queria ser médico e militar. A história do militar, eu já comecei desde a minha formação, lá no Colégio Militar de Brasília, onde eu fui criado. Eu fiz toda a formação em colégio militar, fiz inclusive o meu serviço militar obrigatório lá no Colégio Militar. E aí, com 17 anos, passei para a Faculdade de Medicina, na Federal do Paraná, onde eu me mudei, fui sozinho para formar na Federal do Paraná. São 6 anos de curso, lá eu me formei, lá eu casei, lá eu tive o meu primeiro filho e depois, terminando o curso, eu fui para a área cirúrgica. Uma coisa bem interessante é que eu entrei na faculdade de medicina para fazer psiquiatria. Eu queria entender a mente humana, eu queria entender as mazelas que a mente humana sofre, mas os meus pais tinham um grande conhecido no Paraná, que era o Dr. Gueres. E ele era cirurgião, ele é cirurgião, né? Até hoje lá no Paraná. E ele, desde o primeiro dia de faculdade, ele me falou assim, vem cá que eu vou te mostrar o que é bom. E me levou para o centro cirúrgico. Então, desde o primeiro dia de faculdade, eu vivo o ambiente de centro cirúrgico. E aí você achou melhor casar com uma psiquiatra. Só esperando essa... Não aguentei. Não satisfeito, né? Não teve jeito. Não teve jeito. Eu não consegui fugir da psiquiatria. Eu não consegui fugir da psiquiatria. Mas ainda bem que ficou com ela e não comigo. Eu acho que a psiquiatria eu admiro demais. É uma especialidade realmente que, assim, a pessoa tem que estar muito bem consigo mesma para poder tratar os outros. E a cirurgia, desde o início, então eu fui para essa veia cirúrgica, não tinha como ser diferente. Então, quando eu fui fazer a minha prova de residência, marquei cirurgia geral. Na cirurgia geral, você aprende os conceitos básicos da cirurgia e depois desses 2 anos de cirurgia, você faz uma nova prova para alguma especialidade cirúrgica. Você pode fazer cirurgia vascular, cirurgia plástica, cabeça e pescoço, e uma dessas opções é a urologia. Dentro da cirurgia geral, na Santa Casa, eu fiz Santa Casa de São Paulo. O pronto-socorro da Santa Casa de São Paulo é aquele pronto-socorro, assim, um dos maiores da América Latina, com muita cirurgia de trauma. E a cirurgia do trauma é aquela cirurgia que realmente você faz alguns milagres. Você consegue pegar pacientes que têm múltiplas lesões em diferentes órgãos, intestino, baço, vias urinárias, rim. Você mexe com tudo
e faz ali daquela loucura alguma coisa viável para salvar aquele paciente. E aí, quando eu fui escolher a minha especialidade cirúrgica, eu não escolhi cirurgia do trauma pela vivência do dia a dia, um dia a dia muito puxado. E como eu tinha já família, tinha filho, eu não queria ter aquele puxado do dia a dia da cirurgia do trauma. E a urologia foi a especialidade que me chamou a atenção, porque o urologista, ele tem uma formação muito ampla, cirúrgica. Ele pode mexer com a via urinária, obviamente, ele mexe com o trato genital masculino, ele pode mexer inclusive com o trato genital feminino, porque a gente vai conversar aqui no podcast, o urologista atende mulheres também. Ele deve mexer com alças intestinais, porque ele vai fazer a reconstrução da bexiga. Quando você vai fazer uma cistectomia, você constrói uma nova bexiga com alças intestinais. Ele pode mexer com vasos, então no transplante renal a gente tem que fazer sutura vascular. Então é uma especialidade extremamente ampla. E aí foi por isso que eu fui para a área da urologia. E não acaba por aí. Você termina a residência, você faz a pós-graduação. Eu fiz uma pós-graduação em uro-oncologia. Você não para de estudar nunca. Você tem que... A urologia é uma especialidade que ela está sempre na vanguarda da tecnologia dentro da medicina. Então, a endoscopia, a gente faz procedimentos endoscópicos na urologia para ver a via urinária. A robótica foi uma especialidade que é uma via de cirurgia, né, uma via cirúrgica que começou mirando o coração, mas acertou na próstata. Então a urologia foi quem desenvolveu a robótica ao longo dos anos aí. A cirurgia robótica foi muito desenvolvida na urologia. Então tudo isso me cativou para estar dentro da urologia. A gente vai falar muito aqui, uma coisa importante do podcast, a gente vai falar muito sobre medicina, sobre urologia, mas a gente vai focar bastante em assuntos cirúrgicos, porque a gente tem essa veia cirúrgica, né, Luiz? A gente tem essa coisa da cirurgia de desmistificar o ato cirúrgico. A gente fala muito em saúde, qualidade de vida e tudo isso é muito importante, mas fala-se muito pouco sobre a cirurgia e, principalmente, falar de maneira descomplicada. Então, nós vamos ter bastantes convidados aqui no nosso podcast, sim, de várias especialidades, para falar de temas cirúrgicos bem interessantes, Simone. Eu estou muito empolgado aqui com o nosso Bcast, com o nosso futuro aqui dos próximos episódios. Luiz, e agora? Quem é o Luiz Felipe Célia Brandão? Eu percebi que você está empolgado, cara. Não parou de falar, né? Meu Deus do céu. Eu acho que é importante frisar que, além de descomplicar a informação, vocês trazerem todas as técnicas, né, todas as formas de fazer isso, sem nenhum tipo de vínculo, sem nenhum tipo de interesse, sem nenhum tipo de, né, venda por trás disso. Então, de fato, é a educação, né, é o informar, é o levar para o paciente, não aquele que consegue estar no consultório com vocês, né, porque aquele ali vai ser cuidado ali pessoalmente, mas quem puder assistir, quem puder levar essa informação para a pessoa que está longe, para a pessoa que não tem aquela condição física ou financeira que seja, de conseguir receber esse cuidado, né, de vocês. Eu acho que isso é o mais importante. Ou por mera curiosidade, né? A ideia é levar informação por mera curiosidade também. Eu acho que isso é importante. Essa é a grande resposta para os nossos pacientes, amigos, que nos pediram isso daí, né? Eu costumo dizer que, assim, a cirurgia, a gente escuta muito no consultório, doutor, mas eu tenho medo. Tenho medo da cirurgia, tenho medo da anestesia, tenho medo do que vai acontecer, eu vou estar dormindo. Eu falei, basta você confiar na pessoa que você conheceu naquele consultório. Como é que foi a conversa? Você confiou na forma como ele te passou essa informação? Porque se realmente você vai estar entregue, você vai estar anestesiado, você não vai ter resposta, não vai ter como fugir. É diferente quando você pega um avião. Eu morro de medo de avião, mas eu nunca conversei com o piloto. Eu não sei como é que ele fala, eu não sei como ele se comporta, o que ele fez na noite anterior, eu não sei nada, nenhuma informação. Mesmo assim, eu pego o avião. Poxa, você foi numa consulta, 2, 3, até você fechar uma cirurgia e programar aquela cirurgia. Você conheceu a pessoa, você consegue ter uma ideia da índole, do comportamento, meramente com as palavras com que ela comprometimento, né? Comprometimento. É importantíssimo. Com o paciente, com a técnica, com tudo. Cada coisa dentro de um equilíbrio de comprometimento, sem dúvida alguma. E, obviamente, aqui falando, né, depois dessa super introdução aí, né, não sei se ainda tem tempo para falar de mim, né? Sempre tem. Bom, eu sou Luiz Felipe Brandão, né?
Eu acho que um pouco diferente, meu nome é um pouquinho mais comum, né? Mas é Luiz com S, tá, Luiz pessoal? com S, Não é com Z, por favor. É o original. Então, assim, eu tenho uma família onde a medicina é muito presente. Meu avô iniciou aí, acho que a trajetória médica de toda a família, né? Ele veio do interior de São Paulo, de Aguaí. Minha avó era de São Sebastião da Grama, meu avô de Aguaí. E meu avô, ele vinha para São Paulo para fazer medicina. Ele trabalhava onde o Hospital São Luís acontecia ali na Santo Amaro, era uma casinha. Ele trabalhava ali de instrumentador, justamente para ter dinheiro para pagar a Escola Paulista de Medicina, onde ele fazia, na época ali de 1950, se não me engano. E até que ele se formou médico, virou ginecologista. Na época, anestesia ainda não era uma especialidade, então o médico tinha que anestesiar para poder fazer a cesárea, fazer a cirurgia. E ginecologista naquela época operava hérnia, era tão cirurgião quanto muitos cirurgiões. A especialidade cirúrgica pegava anestesia e todas as especialidades cirúrgicas. Ele fazia tudo. Fazia tudo. Na verdade, a anestesia é uma carreira cirúrgica. Mas Depois acaba separou, né? Exato. A residência separou, mas é uma... E ele acabou desenvolvendo anestesia lá dentro, junto com a ginecologia. Então, lá ele acabou conhecendo meu pai, que foi trabalhar para ele, que hoje é anestesista, e eles fundaram a CMA, que é hoje uma grande empresa de anestesia. E aquela coisa, o pessoal me pergunta, né? Pô, mas como assim, né? E você é urologista? Pois é, eu decidi tomar um caminho um pouquinho mais difícil. Mas sempre tive todo o apoio, tanto do meu avô quanto do meu pai, para seguir essa carreira. E de cirurgião a princípio, e depois de urologista. Por muito tempo eu quis fazer cirurgia plástica, acompanhei muito o Dr. Romeu Fadu, um cara que me ensinou muita coisa, um cara nota 1000. Até que um dia, num plantão até do próprio São Luís Itaim, onde eu estava lá fazendo plantão de instrumentador também, eu fui chamado por um médico que chama Dr. Marco Lipai, também, um cara, gente finíssima, que ele estava sozinho no dia, precisava de uma ajuda e ele ia quebrar uma pedra. Precisava fazer uma pedra. Na época, com litotridor balístico. O que é o balístico? Era uma tecnologia, entre aspas. Pauzinho, né? Ele vai onde você ia... Já vou entrar nessa parte. Uma vareta... Já puxa. Não, na verdade, era uma vareta que bate na pedra até ela explodir. Uma coisa assim, que hoje a gente olha esse negócio e fala assim, meu Deus do céu, que coisa agressiva, onde a gente usa laser, um monte de coisa. E eu achei aquilo fantástico. Foi o que o Deus falou. Era uma cirurgia endoscópica, uma cirurgia toda feita pelo meato, pelo buraquinho da uretra, onde a gente entrava, acessava a bexiga, acessava o ureter. Falava, gente de Deus, que coisa espetacular. Um buraquinho, uma câmera minúscula. E aquele negócio, você via pedra, você quebrava. Pô, eu tô jogando videogame. É o sonho de qualquer pessoa. Você vai trabalhar... Isso que ainda não tinha nem a robótica na época. Exatamente, não estou nem falando de robótica. Que aí eu falo que é meu PlayStation 6, né? A robótica. E aquilo eu achei fantástico. E eu falei, não, putz, é isso que eu quero fazer, eu quero quebrar pedra, eu quero é sensacional. E passei a acompanhá-lo. E aí eu tive acesso mesmo na faculdade, na época eu estava no terceiro ano, terceiro para o quarto ano, acho, e passei a acompanhá-lo nos serviços aqui em São Paulo. Então eu saía da faculdade, vinha em horários livres, eu passava a acompanhá-lo. Aí eu fiz prostatectomia radical, fizemos nefrectomia radical, nefrectomia parcial, cirurgia de sling, cirurgia de N coisas, mais pedras e endoscópicas, laparoscópicas, abertas, uma série mais aberta naquela época. E falei, putz, realmente é isso que eu quero. E até uma brincadeira que tem em casa, pô, você desistiu da plástica para fazer urologia, né? Desistiu de tratar mulheres bonitas para tratar o homem, né? Eu falei assim, meu sonho é cuidar dos meus amigos. Tem coisa mais legal? Então, assim, foi uma coisa que foi evoluindo, né? Um pouquinho sobre a minha pessoa, né? Eu sou casado, tenho 2 filhos, a Lívia e o Rafael. A Lívia tem 7, o Rafael tem 4. 2 pitucos, hoje de manhã deixei eles na escola, vim para cá. Tento o maior possível dentro do tempo corrido, que é a nossa vida, tá com eles, tá com a minha esposa, tá com todo mundo. Final de semana a gente tenta aproveitar, é difícil, mas faz parte.
E sou casado, muito bem casado, super apaixonado, eternamente apaixonado. E Por isso que ele tá com a pele boa, viu, pessoal? Minha esposa não é psiquiatra, minha esposa é dermatologista, né? E é uma coisa que tem bastante, né? Bastante urologista casado com dermatologista. É verdade, É uma junção. Um match aí legal. Dá um match. Meus pais sempre tive extremo apoio para tudo, então só tenho a agradecer hoje quem me deu todo esse suporte para me formar médico, me formar cirurgião geral, me formar urologista. Fui formado em Santos, eu fiz residência em Santos também, terminei a residência, fui embora para os Estados Unidos, passei 1 ano nos Estados Unidos, fiz uma pós-graduação pela Escola Paulista de Medicina junto com a Cleveland Clinic, onde eu fiz meu doutorado, sanduíche, onde eu escrevi uma técnica diferenciada, que eu até queria que ela levasse meu nome, não deu muito certo no final, mas... Eu uso como técnica de Brandão, toda vez que eu vou fazer. O nome é bom. Então foi uma coisa super legal, uma experiência fantástica, onde eu conheci gente do mundo inteiro, melhorei não só minha forma de convivência, o inglês, é uma coisa que eu, aliás... Inclusive, pode ser um tema de podcast, conversar sobre o estudo internacional, que é uma coisa que acho que te engrandece demais em todos os aspectos, não exclusivamente técnico ou teórico, mas te engrandece como pessoa. E até para os nossos pacientes entenderem assim, o quanto isso acrescenta para um médico essa experiência em outros locais, né? Sim. E isso depois, quando eu voltei, aí você entra todo aquele negócio do doutorado de sanduíche, onde você tem que preencher as pontuações lá, os créditos para doutorado, até preencher todos os créditos e defender a sua tese, onde eu tive grandes pessoas que me ajudaram demais nessa parte, e 2 pessoas em especial que fizeram acontecer isso, o Dr. Humberto Leidner e o Dr. Ricardo Autorino, que são autoridades mundiais em publicação, lá em Cleveland, foram 2 caras que foram, assim... Eu não teria feito tudo isso se não fosse a ajuda dessas pessoas. E isso que é interessante, quando você viaja, quando você vai para outros cantos, você conhece novas pessoas, você faz novas amizades, você publica, você conhece gente no mundo inteiro, você sai da sua zona de conforto, apresentar um trabalho num congresso, numa plenária, numa discussão. Então isso faz você crescer e crescer demais como pessoa e passa a ser respeitado também pelo aquilo que você é, sem perder a humildade. Então isso é uma coisa que acho que a gente também tem em comum. É uma coisa que é uma coisa bacana de ver nas pessoas, assim. Logicamente, a gente não vê isso sempre. Então, assim, essa foi a minha trajetória. Hoje a gente trabalha junto, a gente tem um consultório. Nesse consultório nós atendemos com mais alguns colegas. E é uma coisa que a gente conseguiu formar uma equipe que hoje se ajuda, uma equipe que trabalha bem, pessoas competentes, pessoas que atendem de forma feliz, né? Tem aquela frase célebre de Confúcio, né? Que seja feliz com aquilo que você faz e não terás que trabalhar nenhum dia sequer em sua vida, né? Talvez essa frase não seja exatamente essa, mas é essa a mensagem que ela quer passar. Então, assim, hoje eu me considero uma pessoa feliz, realizada, mas a gente tem muito mais para acrescentar, né? Estar aqui num podcast, lembrando que ninguém aqui é jornalista, sim, ninguém aqui tem facilidade com o microfone, a gente não está aqui para... Talvez a gente esteja indo um pouco travado, aos poucos espero aprender e falar um pouquinho melhor até, mas a ideia do podcast é isso, é passar um pouco da nossa vida, da nossa vivência e trazer informação da melhor maneira possível. Aquela informação que o piloto do avião não consegue te passar, a gente quer passar. A gente quer passar de forma fácil, com que as pessoas entendam. E se precisar, vem tirar dúvida com a gente, né? Acho que o podcast é uma abertura, inclusive, para dúvidas. Óbvio, hoje a única dúvida que pode ser assim, não, mas quem é você, não sei o quê, mas a ideia... Hoje é apresentação, né? Daqui para frente, exato, é que a gente tem essa conversa e uma coisa que a gente nota muito como urologistas em roda de amigo é que sempre tem uma festa, um encontro, onde as pessoas aproveitam ali aquele momento para tirar umas dúvidas. Sim. Então, por que esperar lá? Não, tira aqui, manda mensagem pra gente, tira dúvidas por aqui, que acho que a gente está aqui para responder. É o papo de consultório, né? Isso. Eu
apesar das câmeras aqui, eu estou me sentindo como se eu estivesse no meu consultório. É assim que eu quero parecer para todos os nossos convidados. Eu ainda estou um pouco nervoso, daqui a pouco eu entro no consultório. Imagina se eu não estivesse nervoso, hein, Simone? Depois eu que falo muito, né? Eu que falo muito, eu já estava aqui. Tem que ter um momento de... para ele poder dublar aqui, para ele se soltar. Aproveitando que ele falou de urologia, você quer fazer algumas perguntas para a gente de urologia? Não, na verdade, aproveitando, né, que é um momento de introdução, de apresentação, de conhecimento aí de forma geral, eu queria que vocês explicassem um pouquinho, e aí fiquem à vontade para quem acha melhor explicar, a urologia de forma geral, né? Hoje existem ainda pacientes que questionam, né? Mas o urologista atende mulher, né? Não é só para o meu marido, não é só para o meu filho. Então, eu queria que vocês explicassem aí de uma forma breve. Eu sei que é difícil, porque trata-se de um tema bem complexo, mas de uma forma breve, como é a urologia para homens e mulheres, né? O que de fato é a urologia? Falando em mídias sociais, esse dá um belo corte, né? A urologia atende mulher? Atende. É muito comum você estar no consultório e aí o seu paciente entra e diz assim, doutor, mas por que tem mulher na sala de espera? Aí você tem que explicar. Né? É mais comum do que as pessoas imaginam. Muito mais comum. Essa mulher tem rim também, você lembra? Eu sempre falo. Que todo mundo pensa... Né? Não, todo mundo pensa que assim, o urologista é o ginecologista do homem. E ponto. Encerra aí. Exatamente. Tudo bem, o urologista atende realmente trato genital masculino. Ele é o responsável por atender essas patologias. Sim. Mas tanto homens quanto mulheres têm sistema urinário. Né? Então, o sistema urinário ele é cuidado pelo urologista. As patologias cirúrgicas do sistema urinário são cuidadas pelo urologista. Então, a mulher que tem, por exemplo, infecção urinária de repetição, ela vai ser vista pelo urologista. A mulher que tem incontinência urinária, hoje em dia é uma patologia que assim, tem um tabu muito grande em cima, a mulher fica com vergonha, principalmente em extremos de idade, e aí ela tem vergonha e não sabe quem procurar, o ginecologista, o urologista atende a incontinência urinária. Cálculo, pedrinhas. As mulheres têm pedrinhas, as gestantes têm pedrinhas. E a gente vai lá ter que tratar, é o urologista que vai tratar, junto com o ginecologista. Falando em ginecologista, e a endometriose? A endometriose hoje em dia, é uma patologia que está cada vez mais... uma incidência maior, né? Porque ela está sendo melhor diagnosticada e muitas delas são cirúrgicas. E nessas cirurgias, que muitas vezes são cirurgias complexas, ainda bem que não é a maioria, aproximadamente uns 8 a 10% das endometrioses acometem o sistema urinário, mas aquela paciente que tem o sistema urinário acometido pela endometriose, é o urologista que vai entrar na cirurgia e vai reconstruir, vai ressecar, tirar um pedaço da bexiga, tirar um pedaço do ureter e fazer aquela reconstrução. Então, a gente é ressecar? O que é ressecar? Retirar, né? Retirar. Você sabe que eu tive essa pergunta ontem. Né? Eu estava explicando realmente um paciente com um câncer de rim, que deve programar mais para frente. Explicando ali, eu comentei com ele até, olha, isso aqui você tem uma bolinha no rim, expliquei tudo e a gente vai ressecar essa bolinha. O que é ressecar? É só secar? É colocar um calor ali local e secar, né? Pra gente, né, é um verbo tão tranquilo, eu vou ressecar e reconstruir. Não, ressecar talvez não seja tão simples. Aí você explica assim, não, nós vamos fazer exerese do seu nódulo. É uma cirurgia extirpativa. Extirpativa. Né? Então, assim, realmente, acho que esse é o foco, né? A gente vai tirar um pedacinho e vai reconstruir aquele pedacinho. Exato. E muitas vezes, realmente, a gente acaba vendo essa parte de endometriose, que isso pode ser programado, como isso pode ser uma urgência. Então, é óbvio que a gente prefere que isso seja programado. Então, sim, a endometriose também muitas vezes pode e deve ser vista pelo urologista. Sim, é uma abordagem multidisciplinar isso aí. Isso e lembrar que mulher tem incidência de cálculo renal, mulher tem incidência de câncer de rim, mulher tem aquelas duas glândulas, não sei se dá para ver por ali, que são chamadas de adrenais, né? As adrenais, elas são produtoras de hormônio, às vezes elas podem ter nódulos que crescem, nódulos que são funcionantes, produtores de hormônio, isso pode gerar um problema, tanto para a mulher quanto para o homem. E quem opera a adrenal é o urologista.
muitas vezes junto com o endocrinologista, que é quem cuida dos hormônios. O endócrino não vai operar, então isso é uma coisa importante. No Brasil. No Brasil. Vamos conceitualizar isso daí. Na realidade, assim, esse capítulo de adrenal é muito importante. Isso. Porque a gente pensa, o urologista trata sistema urinário e trata o genital masculino. Mas tem uma glândula, que é essa que o Luiz falou, que é diferente, que é a glândula adrenal. Ela realmente, funcionalmente, ela não tem nada a ver com o rim, né? A função dela é outra. O rim é filtrar a urina e tirar as impurezas. A função da adrenal é produzir alguns hormônios que são responsáveis pelo bem-estar daquele indivíduo, né? Mas por que o urologista... Vamos ver, eu vou colocar. Por que o urologista opera a adrenal? Por que é o urologista que opera? É uma coincidência anatômica. Então, assim... Anatomicamente falando. Adrenal ou suprarrenal, o próprio nome diz. Ad é ao lado do rim. E supra é acima do rim. Então ela está acima e um pouquinho do lado do rim. Como a gente pode ver aqui, ó. Sabe por que desse nome? Essas duas estruturas aqui, ó, amarelinhas. Essas são as glândulas adrenais ou suprarrenais. Você sabe o porquê do nome? Porque ela foi primeiramente descrita em porcos. E realmente quando ela foi avaliada nos porcos, né, quando fazia estudo anatômico, que você vê que o do lado esquerdo é ao lado e do lado direito é acima. Isso. Exato. Isso. Então ela foi descrita em porcos pela primeira vez. É isso aí. É isso aí. Legal. Dá para dizer que é porque do lado direito tem o fígado para dar uma achatadinha nela para baixo. É isso aí. Aqui a gente não tem o fígado, mas o fígado geralmente fica aqui. Aí dá uma achatadinha nela para baixo, ela fica em cima. Isso. Mas aí voltando, porque então é isso que o urologista faz. E aí o Luiz falou do endócrino. Então assim, no Brasil, quem trata clinicamente a adrenal é o endocrinologista. Quando tem que operar, ele encaminha para o urologista. Existe uma especialidade fora do Brasil que é o cirurgião endócrino, que é o cirurgião que opera glândulas, né? Então esse cirurgião vai operar a adrenal, ele vai operar as glândulas sexuais, como ovário e testículo, ele vai operar a tireoide, né? Então é o cirurgião endócrino. No Brasil a gente não tem essa subespecialidade, então fica muito a cargo do urologista. É importante, então, dentre as cirurgias que estão contempladas na urologia, a cirurgia da glândula adrenal, que inclusive a gente tem uma casuística bem interessante, né, Luiz? Eu acho que essa nossa parceria com endócrinos e a gente realmente conseguir fazer a comunicação entre o melhor momento cirúrgico para operar, a gente tem um grupo bem completo de endocrinologistas competentes que tem essa parceria conosco. E a gente tem aí uma vivência bem boa em cirurgias da glândula adrenal. Sim, e uma coisa interessante disso, talvez até fugindo do tema mulher, né? Mas acho que a gente já até pegou bastante coisa. Sim. Mas isso que ele falou, a gente tem parceiros endocrinologistas, assim como a gente tem parceiros cirurgiões gerais, assim como a gente tem parceiros ginecologista, e acho que essa talvez seja o melhor marketing para a gente. São amigos nossos, colegas médicos, que trabalham da mesma forma que a gente trabalha, que atendem da mesma forma, que operam da mesma forma e encaminham o paciente para a gente. Acho que é talvez o nosso melhor público, né? Assim que eu diga, de encaminhamento, né? Eu usaria talvez ao invés de marketing do network, né? Isso. Porque aí eu acho que a gente já conversou sobre isso. Sim. Eu falo com o Luiz bastante uma coisa que é muito interessante. Você diz assim, puxa, será que eu estou fazendo um trabalho certo? Né? Como é que eu sou visto frente aos meus pares, aqueles indivíduos que estão ao meu lado vendo? E eu converso com ele e eu digo assim, Luiz, eu sei que a gente está fazendo a coisa certa quando num centro cirúrgico, onde tem 20, 30 urologistas operando todos os dias, fazendo as mesmas cirurgias que a gente faz, de repente você tem um anestesista ou a enfermeira-chefe do centro cirúrgico que chama você num canto e diz assim, doutor, eu estou aqui com a tomografia do meu pai, ou da minha mãe, ou do meu filho, ou a minha mesmo. O senhor pode dar uma olhada para mim? Isso, gente, é confiança. Sim. Isso é confiança. Aí você diz assim, puxa, realmente esse é feito alguma coisa certa. É um caminho que você diz assim, puxa, eu estou fazendo a coisa certa, sabe? Porque essas pessoas, o que elas estão vendo? Como é que você opera? Quais são os seus resultados?
se os seus pacientes voltam para o centro cirúrgico para fazer reoperações. Não estou dizendo que o cirurgião não tem complicações, todo cirurgião, só não tem quem não faz. Mas assim, o mais importante é o comprometimento que o cirurgião ou o médico tem que ter com o seu paciente. A coisa do você levar o paciente, acompanhar o paciente, o pós-operatório, você acompanhar o paciente até a recuperação anestésica, saber escolher o seu anestesista. A gente fala pouco aqui, né? Escolher o cirurgião, mas nós vamos ter um capítulo do podcast aqui do nosso Bicast que nós vamos falar sobre anestesia. Tão importante quanto a cirurgia é o anestesista também. Então, o cirurgião que está lá no consultório explicando a cirurgia para o seu paciente, ele tem que colocar um anestesista de confiança dele para fazer anestesia. Então, esses cuidados que estão ao redor do episódio cirúrgico, né, da cirurgia em si, é que são vistos por esses profissionais que estão ali próximo. Então, eu acho que esse, para mim, é um dos maiores pontos de assim, puxa, se isso está acontecendo, nós estamos no caminho certo, a gente está fazendo a coisa certa. Talvez até mais do que se você fizesse assim, um marketing super agressivo em redes sociais. Tem vários pacientes, entendeu? Mas assim, às vezes, uma pessoa muito boa de lábia pode conseguir, ou então um marketing muito agressivo pode conseguir mais pacientes. E a ideia, eu sempre falo para o Luiz, e eu acho que funciona para o podcast aqui, a gente não quer ser o maior, mas a gente quer ser o melhor e o mais crível, aquele que as pessoas possam abrir, investir o seu tempo em ouvir a gente, porque vão pegar informações que elas vão dizer assim, poxa, isso daí dá para usar, sabe? Sim. Aquilo que você falou, Simone, em relação aos conflitos de interesse é extremamente importante. Então, uma outra coisa que a gente quer deixar bem claro para os nossos convidados, para quem vai nos acompanhar aqui, é que assim, um dos nossos cuidados é que, falando em conflito de interesse, a gente não vai ter nenhum patrocínio de indústria farmacêutica ou de materiais cirúrgicos, materiais médicos, porque nós não estamos aqui para vender técnicas. Quando a gente for abordar um tipo de cirurgia, o Luiz, nós não temos comprometimento com a técnica, com o material. Nós temos comprometimento com o paciente. Então, a gente conversa muito isso daí na coisa do... Se você tem uma patologia e você tem vários tipos de tratamento, nós, como equipe, temos que ter todos os tipos como o nosso arsenal terapêutico. Sim. A gente não pode ficar preso a só um, né? One fit all. Não funciona. Então, se você for comprometido com a técnica, eu vou fazer robótica para todo mundo, em algum você vai estar errando. Porque existe aquele paciente que não vai ter indicação para aquela técnica, para aquele material específico. Então, isso é importante para os nossos convidados, para que eles tenham essa consciência de que aqui no nosso podcast a gente não vai ter esse conflito de interesse. Nós vamos dar a nossa opinião, ouvir a opinião de convidados e nós vamos selecionar os convidados que vão vir que pensem da mesma forma que a gente. Sim. Acho outra coisa importante também, em termos do networking, né? Já que a gente falou de um pouquinho de networking, de marketing e tudo mais, aí sim eu acho que a nossa principal janela, a gente vê assim, legal, o médico, o anestesista, mas talvez o nosso melhor, aí sim, nosso marketing mesmo principal, nosso principal produto é o nosso paciente satisfeito. Sim, sem dúvida. Esse cara, entrega de resultado. Ele traz um monte de gente, porque é impressionante como você faz, vamos supor, uma vasectomia. Vasectomia, cirurgia esterilizadora, né, que a gente faz em homens, é uma cirurgia relativamente tranquila, de pequeno porte, com um resultado muito bom, com um pós-operatório relativamente tranquilo, mas que os homens morrem de medo. Então eu costumo dizer assim, que sempre chega lá o cobaia, né? Ele vai ser lá morrendo de medo e ele vê que, putz, foi tudo bem, eu não tive dor, eu fiquei bem, eu zerei meu espermograma, eu tô bacana. Depois dele vem mais uns 20 que ele indicou. Porque o cara passa a ser o seu maior fã. Mas estou falando de vasectomia. Sabe por que eles têm medo? Porque o primeiro medo do homem que vai fazer a vasectomia é que ele vai perder a potência sexual. Não tenho dúvida. Sim. E assim, se isso, eu tenho certeza que você explica isso para os seus pacientes e tranquiliza eles. É claro que os outros 19 vão vir porque eles viram um bom resultado do amigo.
Mas essa explicação normal, né? é fundamental. E o amigo está normal, né? Do Tudo ponto de bem, vista. né? Continuou tudo bem. Exatamente, mas é uma coisa muito interessante como um Os pacientes são satisfeito. Sem dúvida. E quando eu falo satisfeito, não é do ponto de vista cirúrgico exclusivamente, mas é da forma como você atendeu, da forma como você conversou, da forma como você ouviu e falou. Porque muitas vezes o paciente, ele às vezes não tem nada. Ele só precisa ser ouvido. Ele só precisa ter atenção. Acolhimento é muito importante. E o que a gente vê muito importante. aquele negócio do médico que... Pô, doutor, o cara nem olhou na minha cara. O cara nem levantou da cadeira. O cara não encostou em mim. A gente vê isso demais. Isso ainda é independente se é o paciente de convênio, se é o paciente particular, se é o paciente independente. A gente vê isso demais. Então, se a pessoa está lá, é porque alguma coisa ela precisa. Então, o bater papo, saber o nome do filho, saber que ele tem um papagaio ou um cachorro, são coisas importantes, até para você soltar o paciente e ele começar a conversar e se abrir com você. A gente não trata doenças, nós tratamos pessoas. É isso aí. Não é? Doenças de pessoas. Né? Doenças de pessoas. É muito comum na residência de cirurgia. Aliás, nós cirurgiões temos esse estigma, né? Do cirurgião ser muito prático e objetivo, então ele não quer ficar ouvindo. Tipo, o melhor paciente é aquele que está anestesiado, eu não quero ficar ouvindo, né? Eu falei, eu já ouvi muito no hospital. O melhor paciente é aquele que está anestesiado e tal. No centro cirúrgico, no gosto da consulta. Isso. Mas assim, a urologia é uma especialidade cirúrgica, mas que tem muita clínica. Sim. Então, esse diferencial é importantíssimo desse acolhimento. E a gente vê essa coisa nós tratamos pessoas e não doenças, é muito comum na residência. A gente está lá como cirurgião geral, fazendo a residência, já dei alta para apendicite do 72. Tipo, tem nome essa apendicite? Sabe? Essa apendicite tem nome, né? É o São José. Isso é muito tratado hoje, né? Na experiência do paciente, em locais que tem esse cuidado, né? De não chamar o paciente pelo número do prontuário, pelo número do atendimento, ou pelo apartamento, porque... Poxa, né? Tem tanta coisa ali dentro daquele apartamento, né? Você tem muita propriedade para falar disso, né, Si? Porque assim, de novo, vou repetir aqui, a gente conheceu, você fazia gerenciamento médico, mas assim, eu vou dar um testemunho aqui da Simone dentro do hospital. A gente via que assim, todo paciente diferenciado, aquele que precisava de mais cuidados, não só do ponto de vista de celebridades, mas assim, aquele realmente paciente que precisava de mais cuidado médico mesmo. Sim. De vez em quando você olhava e dizia assim, cadê a Simone? Está dentro do quarto com o paciente, passava o dia com o paciente. Sim. Então, eu acho que é interessante se falar um pouquinho dessa parte do acolhimento, se da tua experiência, falando assim eu sei que você não trabalhou em um hospital, você tem aí, eu vou citar nomes, mas assim, você trabalhou no Fleury, no Grupo Fleury, que é um grande grupo, depois trabalhou no Sírio-Libanês, depois veio trabalhar no Vila Nova Star, então são grandes instituições e que isso te deu um know-how muito grande. E que, assim, ter você ao nosso lado como parceira para cuidar dos nossos pacientes, para ter essa visão diferenciada... Essa atenção, né? É fundamental. E o podcast, como é uma extensão do nosso consultório, isso daqui é o nosso consultório. Sim. Você está nele por isso, porque você é a pessoa que ajuda a gente a fazer o melhor acolhimento possível. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa parte do acolhimento. O que você acha que é importante, assim, na visão de um atendimento cirúrgico, da urologia, essa parte do acolhimento? A gente volta muito para o simples, né? Muitos lugares fazem muitas coisas, né? Então, tem hospitais que têm aquele processo muito mais padronizado, onde você não consegue dar aquela atenção que o paciente precisa, que é um pouco do que o Dr. Luiz falou. O paciente quer ser olhado, quer ser ouvido, né? Em muitos casos, eu estava dentro do apartamento e o fato de você estar ali, né? De você sentar ali do lado da poltrona do paciente, ouvir a dor dele ali, né? Então, cuidei de muitos casos de ouvidoria, né? Nem todos felizes, né? Nem todos os desfechos são felizes, mas o paciente, apesar do desfecho não feliz, não era aquilo que ele queria, não era aquilo que ele esperava, até porque a gente está falando de saúde, nem todos os resultados são positivos sempre, né? Eu acompanhei muito caso também do próprio óbito,
né? Então, O acolhimento da família, poxa, né? Das como chegar, famílias, quem o que fica, falar, né? o que fazer, como eu me comporto, né? Em lugares, em grandes hospitais que a gente tem um público que é diferenciado, que está acostumado com um tipo de tratamento específico. Então, eu percebi nesse tempo que muito disso você tem que voltar para o simples, sabe? Ou volta para casa, né? O acolhimento, tá ali no mesmo Na mesma sintonia, no no mesmo andar ali com o andar. paciente, sabe? Então, Isso. independente de onde ele vem, quanto ele tem, com que carro ele anda, independente. Sim. Isso eu senti demais, né? Então, eu acho que é isso, é você ter aquela vontade de estar ali, né? Porque você treinar para estar ali, você estudar, você, enfim, fazer cursos e... Não, você tem que ter aquela vontade. Você não aprende, você aprimora. Exatamente. Essas coisas Então, vêm muito de berço, de criação, né? aquilo me fazia Então, feliz, né? Não é fácil, é algo que, de fato, é um pouco da psiquiatria, né? Você tem que estar bem, você tem que estar Sim. organizada para você receber o que o outro está te entregando, né? E saber que aquilo também tem que ficar ali, né? Porque você tem uma casa para voltar, tem um filho, tem uma família, tem outras coisas para cuidar. Então, é um exercício diário. Exato. E eu gostava muito de pensar, apesar de muita gente falava para mim, você gosta de trabalhar no hospital, você gosta de paciente. Para muitos isso é É pesado, né? Um ambiente pesado, né? Exatamente. Então, mas me fazia feliz. Eu sempre gostei de cuidar do paciente, estando no hospital, hoje um pouco mais à distância com eles, né? Mas eu gosto desse cuidar, né? Isso é genuíno, sabe? Então, E uma eu coisa, acho que eles sentem. e uma coisa super importante, assim, que a gente via e a gente vê, é a forma também como você usa e abusa da ética. Porque eu acho que, assim, você, além de tudo, você tinha contato com pessoas diferenciadas, você Sim. tem contato com pessoas diferenciadas. Sim, Existe uma coisa hoje, que é a tal da LGPD, que é uma coisa que, ok, saiu a lei, mas é uma coisa que, independente de ter ou não ter a lei, sim. é um dado que você tem, que é um dado sensível. É um dado que acontece ali, você não pode passar isso para Vamos frente. traduzir o LGPD, né? É a Lei Geral de vez. Proteção de Dados, né? Que, teoricamente, o paciente ele é dono das informações dele. Então, isso é uma coisa que até também pode ser um tema bem interessante para um futuro, conversar sobre isso. Sim. Porque a gente está cuidando de dados sensíveis dos pacientes, muitos. Sem dúvida. E às vezes eles contam pra gente coisas que eles não contam nem pra esposa, não contam pro filho, não contam pro pai, e a gente fica sabendo. É o sacerdócio, Então, né? Exatamente. Sim. É que nem Vegas, né? O que acontece em Vegas fica em Vegas. É um pouco disso. Pô, eu falando de sacerdócio, ele já leva para Vegas. Eu participei muitas vezes de conversas, né, de médicos com esses pacientes e muitas vezes celebridades, enfim, que ali para mim ele é só um paciente, Sim, né? mas Então, é isso. quando eles vêm nos procurar dentro de um hospital, dentro de uma clínica, um consultório, um momento ali que ele entende protegido de conversa, né? Ele entende que aquele momento ali ele está livre de qualquer julgamento ou de qualquer coisa parecida. Isso, para mim, eu sempre tratei isso com muita seriedade, né? E não tratar a celebridade, ou o mais rico, ou o mais pobre, ou que tem isso, ou que tem aquilo, diferente, né? Eu acho que quando bate ali na saúde, fica humanos, diferente. Seres humanos, Né? Cai por terra tudo, né? Então, é só o cuidado, é só o respeito, né? Enfim, então, para mim não tinha problema nenhum chegar para o paciente e não dar aquela boa notícia que ele esperava, porque eu preciso explicar para ele que aquilo é daquela forma, com todo respeito. E é engraçado isso, né? Você não dá uma boa notícia e o paciente ir embora te agradecendo. Né? Enfim, então, pelo cuidado, pela forma como aquilo foi passado. Parece Eu sempre falo que você contraditório, pode né? falar o que você quiser, para quem você quiser. Se você souber falar, se você souber comunicar, aquilo fica mais leve, fica entendível. Enfim, hoje eu explico muito para os pacientes, né? A gente, aí falando um pouco de burocracia, a questão de autorizações, liberações negativas, materiais negados, enfim, coisas que os pacientes ficam
que é outra coisa que a gente vai falar aqui eu acho que é bacana fazer um episódio para ajudar todos nessa coisa das etapas. Porque eu explico muito para os pacientes quais os processos, né, tempos ali, o que é um procedimento eletivo, o que é um procedimento de urgência, o porquê cada um é pedido, de que forma aquilo acontece. Então, às vezes eu peço desculpa para o paciente, eu falo, vou te mandar um áudio de um tempinho a mais, mas é porque eu gosto do... Se deixar, a Simone faz... Se deixar não, né? Ela faz. Ela faz o check-in do paciente no hotel. Os nossos pacientes que vêm de fora para operar, ela liga e diz assim, você tem lugar para ficar? Não tem, calma aí, eu tenho o hotel, já tem tudo certinho, a gente vai falar com a pessoa tal, o carro vai te levar para o hospital, vai voltar. Eu pedi um táxi no meu nome para uma paciente do Dr. Luiz de madrugada. É isso aí. Porque ela estava com medo de ir sozinha. Enfim, eu me coloco, podia ser minha mãe, podia ser, né? Então, assim, e depois deu tudo certo. Essa frase é fundamental, sei que você falou. Toda vez que eu converso com um paciente, e pensando aqui no nosso podcast, eu ontem, quando encostei a cabeça no travesseiro, eu pensei assim, puxa, como é que eu tenho que ser para filmar esse podcast, né? Então, aquilo que eu já falei de trazer o consultório para cá é uma delas. E a outra, tudo que eu for falar, tudo que eu for pensar aqui, é mais ou menos para responder esse tipo de afirmação que os nossos pacientes fazem. Doutor, e se fosse você? E se fosse sua mãe? Se fosse seu pai? É a coisa do você se colocar no lugar. Isso é empatia. Empatia é isso, é você se colocar na pele da pessoa. E outras coisas importantes que você colocou aí, é a história do... A gente tem que encarar, principalmente na área da saúde, eu acho que, de forma geral, a gente tenta fazer isso na vida. Mas na área da saúde, no momento de dor, no momento de necessidade, você tem que olhar o ser humano como ser humano. Você tem que tirar todos os filtros. A gente tem uma sociedade hoje em dia que ela é muito, ela tenta taxar tudo, né? Branco, negro, rico, pobre, homem, mulher, direita, esquerda, religião, muçulmano. Gente, tira todos esses filtros, enxergue o ser humano que está ali do lado. Eu acho que isso é um exercício muito, muito importante, né? Na área da saúde, eu diria até imprescindível se você quer fazer uma boa medicina, um bom atendimento. Nas outras áreas, aí é muito de cada um, né? Indiretamente a gente aplica isso todo dia. Sim. Isso faz parte do meu dia a dia. A gente aplica, né? Exatamente, né? E cada dia que vai passando, você vai... É o que você falou, a gente vai aprimorando. Exatamente, né? Acho que isso é a grande diferença, né? E a gente aprende com cada paciente, a gente aprende... Poxa, eu estou acostumado a atender de um jeito, mas se eu atender de um jeito esse paciente em si, talvez ele não seja uma coisa muito legal. Então, às vezes eu tenho que me adaptar, eu tenho que me aprimorar, mas mantendo a essência para me adaptar àquele tipo de paciente. Às vezes é um paciente mais felizão, às vezes é um paciente mais depressivo, às vezes é um paciente mais... Tem um feeling, né? Exato. Tem que ter um feeling. A gente... Legal. Mas sendo você mesmo, né? Sempre sem perder a essência. Bicast. Bicast, exato. Aliás, mas o nosso Bicast está bem filosófico, hein? Estamos quase um café filosófico cara, aqui, né? Mas é importante, né? Eu acho que é importante. Você é coisa mais filosófica do que be or not to be? That's the question. To be. Legal. Bom, acho que a gente... Bom, tem bastante tema aí, né? Que partiu dessa conversa. Tem uma pergunta última em relação à urologia, que é importante, que os pacientes sempre me perguntam, eu acho que eu não posso sair daqui sem falar. Qual é a diferença da urologia para a nefrologia, Luiz? Essa é boa, hein? Costumo dizer que assim, a nefro cuida de dentro do rim, do funcionamento do rim. A nefro vai ver a filtração, vai ver os glomérulos, né? Acho que mais ou menos isso. O lado clínico do rim, né? O lado clínico, exato. Tanto é que a formação do nefro é clínica. Exatamente. Ele faz clínica geral e depois vai para a nefrologia. É isso aí. O urologista, ele precisa entender da clínica, óbvio. A gente trata cálculo, precisa saber onde que é filtrado o cálcio, onde que sai o sódio. O sódio vai sair, vai levar cálcio, quem vai se absorver, o quanto de potássio você está fazendo, porque você está obstruído, você está subindo o potássio. Então a gente precisa entender de fisiologia renal. Sim. O nefro, talvez ele trate mais a fisiologia renal. Talvez seja isso, acho que seria legal. Sim. Enquanto que o urologista, ele é cirúrgico. Ele é cirúrgico. Aquela coisa,
saiu do rim, obstruiu é nosso. Vai ter Mais ou menos, de um jeito mais fácil de entender. São patologias clínicas do rim, né? Isso. Então, por exemplo, o glomérulo, que é a unidade filtradora, quando ele está doente, você vai tratar clinicamente, é com medicação. Você não tem como fazer uma cirurgia para tirar o glomérulo ruim. É diferente de você, por exemplo, ter um nódulo renal, um tumor renal, que aí você vai ter que fazer alguma coisa cirúrgica ou uma ablação, enfim. Você não vai tratar muito com medicação. Então, basicamente é entender que os dois tratam rim, só que o cirurgião é o urologista, ele tem uma formação cirúrgica, e o clínico é o nefrologista, é o que vai fazer a diálise, vai programar a diálise, quanto que vai filtrar, quanto que vai ter dialisado. Acho que era importante a gente falar isso no podcast. Senão viria pergunta, né? Senão viria pergunta. Aí até, eu acho que, eu até, não sei, até quem que faz é nosso primeiro dia aqui hoje, né? A gente tá aprendendo os papéis de cada um aqui. Então, não sei, acho que até, você que coloca, né, da possibilidade de sempre colocar uma pergunta. Sim. E organizar como seriam essas respostas, né? Algo pra gente já programar isso no A ideia é justamente essa, né? Sugerir a participação, né? Com dúvidas, comentários, sugestões de temas. Enfim, a dúvida de um pode ser a de muitos, né? Então, a ideia aqui é sempre esclarecer. Por hoje o papo tá ótimo. Acho que a gente pode trazer esse tema, cálculo renal, complexo. Não tenha dúvida. Muito papo aí para um episódio todo. Temos bons convidados para isso. Isso. E, enfim, queremos muito ouvir todos os nossos convidados, né? E querem dar um spoiler aí para o próximo tema, para o episódio 2. E aí, já aproveito para me despedir e agradecer aí esse episódio. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Fluiu, né, de forma muito natural e eu acho que é isso que a gente espera. É isso que a gente quer. É isso mesmo. Isso mesmo. Aquela coisa, né? Demora, às vezes, eu diria que um motor a álcool, né? A gente foi dando aquela esquentada, depois foi soltando, e agora foi aquele Opala velho a álcool, né? Esquece as câmeras. A gente tá no consultório, a gente tá conversando. Quem tem que lembrar das câmeras são só os nossos convidados, né? Câmeras? Que câmeras? Isso aí. Eu acho que é importante a participação de todos. A gente brinca nas redes sociais. Será que a gente vai falar aqueles 3 Cs? Curta, comente, compartilhe, né? Mas assim, do podcast é importante, a gente vai ter os próximos temas. Então, para uma dinâmica boa, a gente pode falar assim, sempre quando vai ser o nosso próximo tema. Sim. Tá? O nosso próximo tema vai ser sobre o Novembro Azul, né? A gente já está entrando aí em novembro, nós estamos em outubro. Para quem não sabe aí, a gente está filmando em outubro, mas vai ser entrando aí em novembro. Então a gente vai falar sobre o Novembro Azul. Sim. E é importante. Então assim, a Simone vai ser a representante dos nossos convidados, dos nossos pacientes, amigos, colegas, outros colegas médicos que queiram mandar perguntas. Sim. A gente vai selecionar as perguntas para que elas sejam respondidas aqui no ar do podcast, tá? Isso é uma forma de participação e de atenção com todos os nossos convidados. Com certeza. Né? Eu acho que para encerrar, uma coisa que eu queria deixar a gente, sempre para tornar um diferencial assim do podcast, eu queria colocar assim que todo final de podcast a gente fizesse 2 coisas, né? Quando a gente tiver convidados, a gente vai ter mais coisas para fazer, mas aqui, como a gente não tem convidado, eu queria que a gente sempre trouxesse, ou eu, ou o Luiz, ou a Simone, para encerrar sempre uma frase, um pensamento ou uma reflexão. E uma outra coisa interessante é trazer uma sugestão de leitura, de livro ou de música, tá? Que esteja relacionado ao tema. Então, como é até meio de surpresa aqui para os dois, eu trouxe essas duas sugestões, esses 2 temas aqui. Então, assim, a minha participação, eu queria encerrar colocando uma reflexão. A gente está em outubro. Outubro a gente comemora o Dia do Médico, né? Que a gente falou muito de humanidade, de o que é ser médico, qual é a função do médico. Então tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: ser médico não te faz um ser humano melhor, mas ser humano te faz ser um médico melhor. Então essa questão da humanidade, essa questão de como você olha o seu paciente, sair um pouco do pedestal do médico, aquele egocentrismo de que o
o médico está acima de tudo. A gente vê também hoje em dia nas redes sociais, então aquele médico super, super chamativo, marketing forte. Eu acho que a gente entra agora nas mídias sociais, mas com outra pegada. Uma pegada realmente de mostrar a medicina raiz, aquela medicina de cuidado realmente ao ser humano. Então essa frase me pega muito, é muito interessante. E como sugestão de leitura, a gente falou muito em sinceridade, em opinião honesta aqui, né? Então o que a gente quer fazer? A gente quer fazer o nosso melhor com honestidade e mesmo que às vezes seja o primeiro resultado inicial seja frustrante, do tipo, puxa, não gostei, não ficou tão dinâmico aqui o podcast, mas a recompensa sempre vem. Sim. E essa mensagem, ela é dada num livro que eu vou deixar aqui de sugestão para que todos que tenham, principalmente quem tem criança, porque é um livro infanto-juvenil, que possam ler. Chama-se O Pote Vazio. Esse livro é de uma escritora inglesa e até a minha irmã que me deu essa dica para que eu leia com os meus filhos, o meu mais velho, eu já vou falar da família, mas assim, meu mais velho já passou dessa fase, mas eu leio com o meu mais novo. E esse livro ele fala o seguinte, é de um menino chinês que ele mora na China, da China do imperador, e o imperador quer definir quem é o seu sucessor. E esse menino gosta muito de plantas, de flores, e o imperador também. E o imperador faz um concurso. Ele diz assim, eu vou dar sementes para todo mundo do reino, daqui a um ano, quem me trouxer a flor mais bonita vai ser o meu sucessor. E o Ping, esse garoto chinês, leva essa semente, faz de tudo, planta, rega, tenta fazer várias coisas, adubo e não sai nada. Vai chegando aquele fim do ano que ele está vendo chegar, ele diz para o pai desesperado, pai, todo mundo está plantando, está lindo, está maravilhoso aquelas plantas e a minha não sai nada. O que está acontecendo? Ele falou, está acontecendo porque você não está conseguindo plantar. Vamos pegar uma planta, eu vou pegar uma planta. Não, vamos ser honestos aqui. Vamos leva, nem que tenha que levar o pote vazio. Uhum. E o Ping entende a mensagem do pote vazio. Ele leva um pote vazio, é chacotado por todo mundo fica de chacota com ele, porque todo mundo está com planta bonita. O imperador olha para todos e diz assim, eu já tenho a minha definição. O senhor vai contar o final ou vai deixar para o pessoal ler? Tá bom, eu vou deixar o pessoal ler. Mas é porque é infanto-juvenil, né? É infanto-juvenil. O infanto-juvenil é para a gente ler para os filhos, mas é essa mensagem assim que eu acho que o podcast nós vamos fazer o nosso melhor, sim, com honestidade. Às vezes não vai ficar da melhor maneira possível, mas a gente vai ter a certeza de que, novamente, talvez a gente não queira ser o maior, mas a melhor maneira que a gente pode fazer. A gente vai fazer aqui o que o Ping fez. A gente vai fazer o que o Ping fez. E agradecer a todos que estão ao meu lado, né? A nossa equipe, né, Luiz? Sim. A nossa equipe de urologistas. E agradecer a família, aos meus pais, à minha esposa, aos meus 2 filhos, que estão sempre presentes na nossa vida. A gente não fica falando nomes e tudo aqui, mas sim, claro. Eu sou mais resguardado. Acho que a ideia é essa, agradecer, porque obviamente sem as oportunidades que a gente teve na vida, a gente não estaria aqui, né? Nenhuma. E sempre contando com muito apoio, com muito... batendo muita cabeça, né? Errando muitas vezes e sendo corrigido por todos à nossa volta. Porque afinal de contas é isso que as pessoas que gostam da gente fazem, né? Elas tentam nos corrigir porque elas acham que tem futuro, né? Isso aí dá pra ver, né? Então eu também aproveito para agradecer meus pais que sempre estiveram do meu lado, minhas irmãs, minha esposa, meus filhos, obviamente meus avós também, que sempre foram minha fonte de inspiração. Meu pai e meu avô foram minha fonte de inspiração para a medicina, porque de uma maneira correta, de uma maneira nobre, foi a forma como eu me inspirei para fazer o que eu faço hoje. E obviamente vocês aqui também que fazem parte dessa equipe, desse time que está dando certo. Bicast. É isso. Vamos juntos, né? Fazer do Bicast aí um canal de informação. Isso. Com verdade, acessível e descomplicado. Saúde com verdade, conhecimento com liberdade. Obrigada.